Alô? Bom dia a todos. Bom dia. Encarnados e desencarnados aqui presentes. Agradecendo muito a oportunidade que a casa tem me dado ultimamente de tantos trabalhos. Aliás, eu acho que ela dá para todos nós, né? Basta que nós queiramos estar na casa espírita, estar incluídos, estar trabalhando, nos instruindo. Então, é com muita alegria que a gente diz sim ao convite da irmã Maria Angélica, que a gente diz sim ao convite da casa e vem aqui preparar esse estudo com tanto amor. Hoje, o estudo sobre o qual eu vou falar está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 6 e 7, que fala da fé religiosa, condição da fé inabalável. E para a gente entrar nesse assunto hoje, eu vou relembrar um pouquinho, vou me arriscar a relembrar, porque aqui a gente tem alguém que entende muito de história. Olha a responsabilidade, que eu cheguei aqui e olha... Então, a gente vai tentar relembrar um pouquinho ao longo da história, dar umas pinceladas, só para a gente contextualizar como a nossa relação com a fé vem desde que fomos criados. Como é a nossa relação com Deus, como é a nossa relação com a fé, com a religiosidade. E os Espíritos nos dizem, né, nos contam no Livro dos Espíritos, que desde que nós fomos criados, nós possuímos dentro de nós uma ideia inata da existência de Deus. Já nasceu conosco, quando fomos criados, nós já trouxemos conosco essa ideia de Deus, de algo superior a nós. E os povos primitivos, eles, não sabendo, não entendendo o que era Deus, o que eles faziam? Eles começaram a cultuar os fenômenos da natureza. Então, tudo que acontecia na natureza era considerado como Deus para eles. Porque imagina, se hoje nós temos já a dificuldade de entender Deus, naquela época o homem primitivo não entendia. Então era preciso que houvesse a figura de um Deus que fosse circunscrito, que os olhos pudessem ver e que as mãos pudessem tocar. A história nos conta que até as rochas eram cultuadas pelos homens. Antes das caçadas, né, o homem tocava numa rocha e louvava a Deus pedindo proteção, porque ele sabia dos fenômenos da natureza e sabia que não tinha controle sobre eles. E aí a gente avança um pouco, né, na história e a gente chega ao politeísmo, que o homem passou a cultuar vários deuses também. Então, tinha... a gente pode, se a gente se remeter à mitologia grega, né, tinha o deus dos mares, né, tem o deus, a deusa da beleza, a gente tem aí vários deuses e todos eram cultuados pelo homem. A gente não podia enfurecer nenhum desses deuses. E a eles eram oferecidos sacrifícios, oferendas, cultos. Por quê? Porque era a moeda de troca deles pedindo proteção para Deus. Eles não entendiam Deus. Avançamos mais um pouquinho no curso da história e a gente tem Moisés, que chega para nós, nos trazendo a ideia do Deus único, o monoteísmo. Então, a partir de Moisés, a gente tem um Deus único, mas que é um Deus punitivo, um Deus vingativo, né? Um Deus severo, que para aquela época era importante que assim fosse, porque o povo precisava disso. E aí vem Jesus, que não veio reformar a lei, que veio revogar, que não veio revogar a lei, que veio corroborar, né? Que veio afirmar a ideia do Deus único, mas que mudou completamente a nossa visão sobre Deus. Deus passou a ser um Deus de amor, o Deus Pai, de amor, de bondade, a figura do Deus amigo, né? Isso foi muito importante, foi um marco enorme para todos nós. E, avançando mais um pouco, né, Jesus desencarna, nós ficamos, e somente no século IV, o cristianismo foi eleito a religião oficial do Império Romano. Estou indo bem? E aí, no século IV, o Império Romano
oficializou o cristianismo como a religião oficial. E, a partir daí, surge a fé imposta, a fé cega, aquela fé que perpassa pelos dogmas da Igreja Católica, onde o homem não tinha direito de raciocinar, de questionar por que ele estava acreditando naquilo, por que ele tinha que acreditar naquilo. A fé era imposta. E quem não seguisse aquela fé era perseguido, era massacrado, era condenado, era morto. A gente sabe disso, de todos esses fenômenos que aconteceram. E passa-se mais um tempo, chega o Espiritismo nas nossas vidas. E o Espiritismo vem nos trazer o conceito da fé raciocinada. Aquela fé que a gente compreende por que está crendo. Aquela fé que não tem obscuridades, que nos traz as verdades, que dá ensejo ao nosso livre-arbítrio, ao nosso raciocínio livre, que a gente pode questionar, que a gente pode perguntar, que a gente pode entender. E isso é maravilhoso, porque aqui estamos podendo falar sobre as verdades, sobre Jesus, sobre Deus. Nós estamos podendo aqui nos esclarecer a respeito de tudo isso. E o Espiritismo, ele não tem... ele é uma religião que ele não tem superstição, ele não tem cultos externos, né, adorações externas. É uma religião que é direta da criatura com o seu Criador. Não existem intermediários, porque antigamente a Igreja Católica, né, de antigamente, intermediava. Então a gente precisava, né, é como se o sagrado tivesse nas mãos de pessoas né, assim, os influenciadores da época, e através deles a gente se comunicava com Deus. A gente pedia a eles para que eles intercedessem por nós. E hoje já não é mais assim. Com o Espiritismo, isso não acontece mais. Agora que a gente já passou um pouco pela história e já foi aprovada, a gente vai entender melhor o que é a fé, então. Porque durante muito tempo, a fé foi usada por nós como moeda de troca. A gente oferecia a Deus as nossas oferendas, e até hoje a gente ainda carrega um pouco disso, né, dentro de nós. Quantas vezes a gente não pensa assim, Jesus, Deus, olha, eu estou aqui doando essas 20 cestas básicas para a Casa Espírita, mas não esquece de mim, porque esse ano eu tenho um concurso público, porque esse ano eu quero trocar de carro, porque esse ano eu quero fazer aquela viagem. Então, eu estou fazendo tudo direitinho. Ou então, Deus, olha, eu vou ficar 1 ano sem comer chocolate. Essa é pesada. Eu vou ficar 1 ano sem comer chocolate porque eu quero passar naquele concurso público. Então, eu preciso de 1 ano sem comer chocolate. E aí, Deus, que está realmente preocupado se a gente vai parar de comer chocolate ou não, fala assim, então tá bom. Então, se você ficar 1 ano sem comer chocolate, eu deixo você passar num concurso público. E todos aqueles que estudaram também, que se esforçaram junto com você, não vão passar porque comeram chocolate. Né? Se fosse esse o raciocínio, será que Deus precisa das nossas oferendas, das nossas ofertas? E o trabalhador espírita também tem isso, tá? Que o trabalhador espírita, ele entra na casa, ele conhece a doutrina, e aí ele começa a fazer tudo que é trabalho para poder aliviar as dívidas dele. Aí ele começa, eu vou fazer isso, não é bônus hora, eu vou começar a fazer isso, vou fazer aquilo, vou assistir todas as palestras, vou tomar passe, vou fazer todos os cursos, e aí Deus vai olhar por mim e vai afastar tudo que é problema de mim. Eu conto ou vocês contam? Então, isso não existe. Porque não tem essa coisa de que eu vou lá na casa espírita, que aquela casa espírita vai abrir os caminhos para mim, é uma casa forte. Gente, quem abre caminho é 7 Rio. O papel da casa espírita não é abrir caminhos.
o papel da casa espírita é despertar consciências através do autoconhecimento, através da reforma íntima. É isso que a gente faz aqui. Então, não adianta a gente vir para cá achando que vai ser espírita, que vai entrar no trabalho e que nada vai acontecer com a gente. Muito pelo contrário, às vezes acontece até mais. E aí, a gente não pode chegar aqui e dizer, pô, mas eu estou fazendo tudo certinho, frequento o curso, e só me acontece problema, essa casa é fraca. Não é bem assim, né? Por isso que a gente tem que entender a fé. A fé, se eu perguntar, né, se eu fizer aqui uma enquete, perguntar, a maioria de nós foi educado para achar que fé é acreditar. Que fé é acreditar em alguma coisa. Só que fé não é acreditar. Fé é muito mais do que isso. Vocês sabiam? Porque acreditar ou não acreditar não é fé, é crença. É presunção. Por exemplo, quando a gente é pequeno, quando a gente é criança e contam para a gente aquelas histórias de mula sem cabeça, a gente acredita. Por que a gente acredita? Porque a gente não tem maturidade, a gente não tem conhecimento, né? À medida que a gente vai crescendo, o que acontece? A gente vai raciocinando, a gente vai entendendo, a gente vai questionando, e aí a gente não acredita mais em mula sem cabeça. Então, acreditar, a gente pode acreditar num momento e deixar de acreditar em outro. Não é isso? Agora, fé não é isso. Fé é entrega, é confiança, é muito mais do que acreditar. A palavra fé vem do latim fides, que deu origem à palavra fidelidade. E se a gente pensar em fidelidade, a gente não tem como pensar em fidelidade se a gente não pensar em relacionamento. Não é isso? E qual é a base para um bom relacionamento? A entrega, a confiança. Está aí a fé. E com quem é que a gente tem que aprender a se relacionar? Com a gente, que a gente precisa se conhecer, mas mais do que tudo, com Deus. Não é isso? Tem uma história que a filha pergunta para o pai assim, pai, o que é fé? Uma filha, uma criancinha, né? Pai, o que é fé? E aí o pai ficou assim, bem temeroso, bem preocupado. Poxa, como é que eu vou passar para essa criança um conceito tão importante, tão amplo, para uma criança de tão pouca idade? E aí ele tinha um porão na casa, ele desceu, né, as escadas do porão, deixou a menininha no topo e falou assim, uma escada pequena, tá, gente? Porque eu contei essa história para minha mãe falou, nossa, que pai louco. Não, uma escada pequena. Deixou ali a criancinha e aí apagou as luzes do porão e falou, filha, você está me ouvindo? E ela falou, tô, pai, eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Aí ele, não tem problema. Quando eu falar já, você vai fechar os olhos e vai pular. E eu vou te segurar aqui embaixo. Aí a menina falou, tá bom. Ela não duvidou. E aí, quando o pai falou já, a menininha pulou. E o que aconteceu? Ela não caiu, gente. O pai segurou. O pai segurou e falou para ela assim, isso é fé. Porque fé é a gente fechar os olhos, se jogar, se entregar, né? Se jogar, confiando que Deus vai estar de braços abertos para nos amparar. Isso é fé. Agora, é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui, uma quinta-feira de manhã, falando sobre isso. Que aí estava todo mundo já com fé, né? Mas Jesus mesmo nos falou, né, nesse capítulo da fé que transporta montanhas, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente seria capaz de muita coisa, inclusive de transportar montanhas, mover montanhas.
E olha que a semente, né, o grão de mostarda, é muito pequeno. Sabe assim, cabeça de alfinete? Mas daquela assim, bem pequenininha mesmo. Não é essas modernas, coloridas, que são maiores, não. É menorzinha mesmo. Por aí. Para vocês verem o poder da fé. E aí, quando eu falo de fé, eu gosto muito de pensar naquela história de Jesus no barco, na tempestade. E a maioria de vocês já deve ter ouvido ou deve conhecer que Jesus, depois de uma pregação, se une aos seus discípulos, eles entram num barco para atravessar o lago de Genezaré. E aí eles entram no barco, os discípulos, né, a maioria dos discípulos eram pescadores muito experientes. Eles entram, Jesus entra no barco com eles, vai para o fundo do barco, deita e dorme. Mas dorme assim, apaga. E aí, os discípulos começam a travessia do lago, e o que acontece? No meio da travessia, aparece uma tempestade. Mas aquela tempestade, assim, que não tinha o que fazer. Era uma tempestade fortíssima, que até para eles, pescadores experientes, eles não sabiam mais o que fazer. E ficou todo mundo desesperado. Fico imaginando a gente nesse barco, com Jesus dormindo, e a gente lá, assim, desesperado. O que a gente faz? A gente acorda ou não acorda? Será que ele não está vendo, gente? E Jesus, assim, calmo, dormindo. E aí, um discípulo decide, né? Não, vamos acordar ele, a gente tem que acordar ele. O navio vai afundar, pelo menos, o barco, né? Não é navio. O barco vai afundar e ele precisa, pelo menos, estar acordado para nadar, né? E aí foram acordaram ele naquele desespero e disseram assim para ele: mestre, perecemos. Que hoje em dia seria: mestre, deu ruim. Deu ruim, acabou, o barco afundou, levanta para nadar. E aí Jesus abre os olhos, levanta naquela pleno, tranquilo, calmo. Se dirige até a metade do barco, até o meio do barco, continuava tranquilo, calmo, todo mundo desesperado. E aí, Jesus acalma a tempestade, acalma o lago, acalma os ventos fortes, se vira para os seus discípulos e diz: homens, onde está a vossa fé? Que chamada, né? E aí os discípulos ficam assim: quem é esse homem que consegue acalmar as tempestades? Então, a gente tem a certeza que a fé é o supremo desafio do ser humano. Porque vira e mexe, a gente está no mundo de provas e expiações. A todo momento chega um problema que cria uma verdadeira tempestade na nossa vida. Não é isso que acontece? Nós somos tomados pela tempestade. E a gente precisa, nesses momentos, se entregar. Dar o nosso testemunho de fé. E não é fácil. Eu não sei, nesse momento, pelo que vocês estão passando na vida de vocês. Pode ser que vocês estejam caminhando por águas tranquilas, calmas. Pode ser que vocês estejam caminhando por águas mais difíceis, turbulentas. E pode ser que vocês estejam no meio da tempestade agora, nesse momento. Sem força, sem ânimo, sem esperança, sem conseguir enxergar nada, nenhuma luz no fim do túnel. Ou no fim do mar, né? E acreditem, todos nós passamos por isso. E é nesse momento que a gente tem que pedir ajuda a Jesus. É nesse momento que a gente tem que pedir ajuda ao Pai. É nesse momento que a gente precisa aprender a se relacionar com Deus. A gente precisa aprender a construir essa fé inabalável dentro de nós. E a gente sabe que não é fácil. Nunca foi. Mas é possível. A gente, com certeza... Aí, Marcelo, mas você está falando sobre fé e tal? Então tá.
Então, como é que a gente faz para ter essa fé? É claro que a gente adoraria chegar numa farmácia e poder comprar a fé, né? Por favor, me vê uma caixinha de fé. E aí a gente tomaria e teria fé para a vida inteira. Mas Deus não quis assim. As coisas não são tão fáceis. A fé é uma construção individual. Não é? Por quê? Porque a fé não se prescreve. A fé não se impõe. Ela é uma construção íntima, pessoal, individual. Algumas pessoas têm muito mais facilidade. E os Espíritos dizem para nós, no Evangelho, que isso já, muitas vezes, quer dizer um conhecimento adquirido de outras existências. Porque a fé vai se construindo existência após existência. Então, a gente pode começar agora e terminar a nossa construção daqui a 2, 3 encarnações, ou terminar agora. Mas ela precisa começar de alguma forma. Porque muitos de nós só procura Deus quando sente dificuldades. E eu estou me incluindo aqui, tá? Às vezes, quando o mar está tranquilo, a gente, às vezes, dá uma relaxada. Acontece com todo mundo. E aí a tempestade vem, sacode o nosso barco, e aí o que a gente faz? Corre para a casa espírita, pede ajuda à irmã Maria Angélica, pede ajuda a Jesus, bota o nome na caixinha de prece, corre para o tratamento espiritual. Não é isso? E tem que ser assim mesmo. A gente tem que pedir ajuda, porque Deus é Pai. Deus é nosso Pai e vai nos ajudar sempre. Vocês aqui não tem nenhum novo na casa, devem conhecer a parábola do filho pródigo. Aconteça o que acontecer, Deus sempre irá nos receber como Pai. E nesses momentos de tempestade, às vezes, a gente pode se perguntar, né? Onde está Jesus que não está vendo que o meu barco está chacoalhando, que o meu barco vai naufragar, e ele não vem me ajudar aqui? Será que Jesus está lá dormindo e eu preciso acordar ele? Cadê Jesus? E Deus? Se Jesus está dormindo, cadê Deus então? Deus não está em todo que é lugar. Deus não sabe de tudo, é onipotente, onipresente, onisciente. Cadê Deus? Quem já não se questionou isso? Cadê Deus? Aonde está Deus? E aí, toda vez que a gente se questiona isso, a gente pode lembrar de uma questão do Livro dos Espíritos, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos, que Kardec fez. A questão número 1. Que é Deus? E eu vou dizer para vocês como isso vai nos ajudar. Porque o que os Espíritos respondem para nós no que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é causa de todas as coisas. Então, se Deus é a causa de todas as coisas, não existe nada que nos aconteça ou que vá nos acontecer que não esteja em Deus. Por quê? Allan Kardec, na Gênese, ele faz uma alegoria que é maravilhosa, brilhante para a gente entender, quando ele está refletindo sobre Deus. Ele diz que Deus poderia ser comparado a um aquário ou a um oceano. E que toda a criação estaria dentro, né? Estaria submerso nesse aquário e nesse oceano. Então, é como se nós fôssemos os peixes dentro desse oceano que é Deus. E se nós somos peixes e nós vivemos e nos movemos em Deus, onde está Deus nas nossas dificuldades? Dentro de nós. Porque nós somos uma parte de Deus. Então, a gente tem que parar com essa mania de procurar a consolação para as nossas aflições fora de nós. Porque muitas vezes a gente busca consolação, a gente busca respostas no materialismo, né? No dinheiro, nas facilidades da vida, nos excessos, nos vícios. E Jesus nos diz no Evangelho, no capítulo 6, do Cristo Consolador: vinde a mim
todos vós que sofreis e... Eu sempre esqueço. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, pois que eu vos aliviarei e vos consolarei. Não procureis buscar a força e o consolo fora de você, porque o mundo é capaz de dar esse consolo e essa ajuda que a gente tanto precisa. Aliás, leiam o Cristo Consolador, que é um dos meus capítulos preferidos do Evangelho. Então, a gente tem que pensar nisso, parar de ficar buscando fora uma solução que a gente já sabe que está dentro de nós. Porque Deus fala com a gente. A gente é que acha que não. Só que a gente, muitas vezes, não está nem prestando atenção, porque a gente não sabe nem pedir. Somos tão infantis e tão imaturos que a gente não sabe nem fazer pedido. É que nem a história do pai que vira para o filho e fala assim: filho, hoje o papai vai deixar você fazer 3 pedidos que eu vou te atender. E aí o filho, opa, não pensa nem 2 vezes, né? Ele fala, eu já tenho 3 pedidos. O primeiro, eu não quero nunca mais ter que ir para a escola nem fazer dever de casa. O segundo, eu não quero nunca mais tomar banho. Não quero mais tomar banho. E terceiro, a partir de hoje eu só quero me alimentar de sorvete, chocolate e pirulito. E aí o pai, poxa, ele tinha direito a 3 pedidos, ele me pediu isso? E ele falou, não, mas isso eu não posso te dar. Eu não posso te dar porque isso vai te fazer muito mal. E aí o que a criança faz? Chora, esperneia, diz que o pai não presta, que não é um bom pai, que ele odeia, se revolta. Semelhante com alguém quando está fazendo pedido e não recebe aquilo que pediu? Nós não somos assim com Deus? A gente não sabe pedir. E aí a gente pede cada coisa, ou a gente pede coisas que não são para o nosso bem, que não vão nos trazer nenhuma benesse. E o que é que Deus, como Pai, vai fazer? Eu não posso te dar isso. E a gente se revolta, porque a gente pensa, não, mas eu tenho controle, eu sei o que é melhor para mim. Se eu estou pedindo isso, é porque eu sei que eu quero isso, e eu preciso disso, e eu quero isso. E às vezes Deus permite, porque a nossa insistência é tão grande que só na dor nós vamos aprender. Mas se a gente estiver bem atento mesmo, a gente vai conseguir perceber as respostas que Deus nos dá quando nós fazemos os pedidos a Ele. Ah, mas se Deus não fala, então como é que a gente entende isso? E Emmanuel tem uma frase que diz que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas e das circunstâncias também. Então, a ajuda vem no teu dia a dia, naquilo que você está vivenciando e você tem que estar atento. Às vezes, a resposta é aquela mensagem que você recebeu de manhã no grupo da família, e aí você olha aquilo e finge que não viu. Às vezes, a mensagem está num comercial da televisão, quando você está assistindo a novela, e aí passa um negócio assim... Às vezes, está escrito naqueles para-choques de caminhão, sabe? Jesus te ama, Jesus está ali. E a gente... Olha, esse hino é bom, mas... Estou brincando. E aí, o que acontece? A gente não quer ver a resposta que Deus está dando para a gente, porque somos mimados mesmo, somos chatos. Deus tem muita paciência com a gente, porque a gente pede errado o tempo inteiro. E a gente tem que começar a treinar essa intuição, sabe? Ficar mais atento. Daí a importância da gente se relacionar melhor com Deus. Porque Deus vai sempre fazer a parte dele. Mas sabe aquele negócio, aquele mantra que é entrego, confio, aceito e agradeço? Então, é mais ou menos por aí. A gente tem que entregar, tem que confiar, mas a gente tem que aceitar. E agradecer. Porque é o que é de melhor para nós. Nem sempre a gente aceita, nem sempre a gente quer ouvir, nem sempre a gente quer sair de verdade daquela situação.
Por que Jesus, quando ia fazer as curas dele, ele sempre perguntava: o que queres de mim? Você crê que eu vá te curar? Você quer que eu te cure? É claro que Jesus sabia do que aquelas criaturas estavam precisando ali. Mas ele perguntava porque ele queria saber qual o nível de entrega daquela pessoa, o quanto ela estava disposta a sair daquela situação. E tinha gente que Jesus não curou. Então a gente precisa refletir nisso, porque às vezes a gente fica se vitimizando e não quer sair da situação, porque se vitimizar é melhor do que sair da situação. Pelo menos a gente pensa. Né? Agora, para aceitar, quando a gente aceita, não é também a gente falar assim: ah, a Marcela disse que é para entregar e aceitar, confiar. Então, quando eu ficar doente agora, eu vou deitar na cama e eu vou ficar lá fazendo prece, porque vai vir a ajuda. Não é bem assim. Se você tiver muito mérito, pode até ser que seja. Mas, via de regra, para nós aqui ainda, né, a gente precisa dar o primeiro passo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar um médico, a gente tem que tomar o remédio. Não é? O tratamento espiritual aqui da casa fala isso o tempo inteiro. A medicina aqui do homem, ela tem que ser seguida rigidamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É aquilo que Jesus fala, né? Pedi e obtereis. Você tem que agir também. É a gente entender que a gente faz a nossa parte e confia, entrega que Deus vai sempre fazer a parte dele. Mas o que for da nossa parte, a gente precisa fazer. A gente não pode ficar sentado esperando cair do céu. A gente tem que correr atrás. E a fé, ela tem que ser ativa. Ela tem que dar frutos. Os Espíritos nos dizem no Evangelho que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então não basta construir a fé, porque a fé mesmo é aquela que é multiplicada, que é transformada em caridade, em esperança para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente pode lembrar, também está nesse capítulo da parábola da figueira que secou, né? A figueira estava lá, linda, frondosa, bela, enorme, mas não dava frutos. É aquela falsa fé, né? Não adianta ser fervoroso se a tua fé não gera bem comum, se a tua fé não age para o bem. E tem uma história do Divaldo, que ele sofreu um infarto, né, num determinado período, e aí ele estava acamado, porque o médico disse para ele que ele só teria 3 meses de vida, se ele ficasse de repouso acamado. Aí, ele está lá, no dia que acontecia a reunião mediúnica da casa espírita dele, Casa do Caminho, estava ele lá, deitadinho, né? Falou: bom, daqui a pouco começa a reunião, mas eu não vou, porque eu não tenho condições de ir. E aí, de repente, a reunião começava às 8h30, quando deu 8h15 da noite, a Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo, né, a mentora espiritual de Divaldo, aparece no pé da cama dele. E aí ele olha, finge que não vê ela: Divaldo, o que você está fazendo aí? Aí ele pensou com ele mesmo: será que ela não sabe? Será que ela não está vendo o meu estado, a minha condição? E aí a Joana, ele responde: não, eu estou de repouso, porque o médico disse, né? Você não sabe, eu tive um infarto, eu estou aqui de repouso, tentando me recuperar. O médico disse que é para eu ficar aqui, que pode ser que eu tenha 3 meses de vida. E aí ela virou e falou assim: tá, eu sei, mas e daí? E aí ele falou assim: mas você não está vendo que eu estou 95% morto? E aí ela virou para ele e falou assim: grandes coisas, eu estou 100% morta e estou aqui trabalhando. Mas não é isso. E aí ele disse que olhou assim, aí ela falou assim: anda, levanta e vamos para a reunião mediúnica que o pessoal está te esperando e os espíritos são pontuais. Ele: mas, irmã, como é que eu vou levantar agora? Eu tenho só 10 minutos para atravessar tudo, chegar lá, eu estou andando que nem uma tartaruga, eu vou morrer no meio do caminho. E aí ela virou para ele e falou assim: eu prefiro que você morra trabalhando do que deitado nessa cama se vitimizando.
Não é isso? Então, é trabalho. Fé é sinônimo de trabalho também. Não vamos nos esquecer disso. Fé é trabalho. E a casa que a gente está, meus amigos, ela oferece tantas oportunidades de trabalho, tantas oportunidades de consolo, de conforto, tantas oportunidades para que a gente comece a construção, essa empreitada da nossa fé inabalável. Tantas oportunidades que vocês nem imaginam. Aliás, vocês imaginam. Só está faltando aquele empurrãozinho para quem não trabalha começar a trabalhar na casa. Mas não é esperando que vai abrir os caminhos e que não vai ter problema, não, tá? Não é isso. Porque confiança em Deus não é imunidade, mas é garantia de esperança e de consolação. Tem uma frase também de Emmanuel que é que para quem trabalha no bem, a ajuda chega antes que a necessidade apareça. Olha quantas coisas boas o trabalho no bem. E eu trouxe aqui um texto da Meimei chamado Confia Sempre. E é um texto lindo que foi psicografado por Chico Xavier. E eu gosto muitíssimo desse texto e eu quero compartilhar aqui com vocês para a gente refletir um pouquinho mais agora, já nesses minutos finais da nossa palestra. Meimei fala assim, o nome do texto é Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo essa fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Nem sempre isso é fácil para nós. Tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. A falta de fé, ela muitas vezes é responsável pela depressão, pelos excessos, pelos vícios, pelo suicídio. Porque o ser humano ele é invadido por uma sensação de solidão imensa. Ele não se considera parte de Deus. Ele não tem absolutamente nenhuma relação com Deus. Então, fiquemos atentos. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Ou seja, siga em frente, faça a tua parte. Por mais difícil que esteja esse momento. Às vezes, a gente sofreu um golpe de alguém que a gente gostava muito. Às vezes, a gente perdeu alguém muito querido. Ou então, a gente teve uma perda financeira muito grande. Todas essas coisas. Nosso barco está no meio da tempestade. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e entregar para que Deus faça a parte dele. A gente não pode invadir a parte de Deus, porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Luta e serve. Olha a caridade aí. Esperança e caridade. Aprende e adianta-te, porque as tempestades e as dores vêm para nos ensinar, e muito. Brilha a alvorada além da noite. Ou seja, o sol vai nascer. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te a morte. Às vezes a gente está doente. E não é por isso que a gente não vai ter fé, que a gente não vai ter esperança, muito pelo contrário. Fé sempre. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia.
Meimei. Lindo isso, né? Confia sempre. Depois vocês podem dar um Google aí e perguntar e procurar. Então, meus amigos, a gente está chegando ao final da palestra, mas eu espero, né, e eu desejo do fundo do coração que todos nós saiamos daqui nessa manhã dispostos a estreitar os nossos laços com Deus, esse nosso Pai tão amoroso, tão querido, que quer tanto o nosso bem, que quer tanto nos ajudar. Que nós possamos avançar firmes nessa empreitada da construção da nossa fé. Mas não mais essa fé cega, imposta, mas a fé raciocinada, a fé lógica, que a gente busca porque compreende, porque faz sentido. Então, é aquela fé inabalável que Kardec diz para nós, que fé inabalável é aquela capaz de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E o Espiritismo nos traz essa fé raciocinada. Que bênção! Então, venha a tempestade que vier, que saiamos daqui capazes de pedir ajuda a Jesus, de entregar o nosso barco nas mãos do Mestre e confiar sempre de que Ele nos guiará para o melhor destino, o nosso destino. Muita paz, fiquem com Deus.